ainda parecidos com Cristo. Amém. Tudo que Deus vai falar aqui, né, com receptividade, é o vento do Espírito. Então, Douglas e Elane, eles se reúnem na Igreja de Cristo de Caruaru. Então, sempre que vocês forem passar por Caruaru, falem com eles, a gente vai passar aí no culto, né? Aí com vocês é uma oportunidade. Eu já visitei lá, acho que alguns irmãos aqui já visitaram também. É uma igreja muito acolhedora. Para vocês terem uma referência, Ricardo Figueiredo, os mais antigos, né? Ele congregou lá uma época, né? E está lá agora em Santa Cruz do Capibaribe, não é isso? Um irmão assim que a gente conheceu, que foi da nossa congregação, né? E passou um tempo em Caruaru também. Então que Deus abençoe esse momento, que seja um momento muito agradável e que Deus seja engrandecido nessa hora, né? Vamos fazer uma oração e aí eu vou passar aqui para o casal. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo que estamos aqui, Pai, que o Senhor providenciou para nós. É tão especial, Pai, estarmos aqui reunidos ao redor do Seu Filho, da Sua Palavra e disponíveis, Deus, para o Senhor agir em nossas vidas, Pai. Que o Senhor use cada coisa que vai ser dita, que vai ser escutada, cada conversa, Pai, cada relação que teremos aqui, Pai. Queremos muito colocar, Pai, nossas famílias, nossos casamentos diante do Senhor, Pai, para que o Senhor construa, o Senhor fortaleça e que seja uma luz nesse mundo também. Pai. Oramos gratos em nome de Jesus, amém. E também eu quero agradecer aos irmãos que se envolveram bastante aqui no evento, né, que produziram as decorações que estão aqui. Eu sei que teve alguns casais aqui que ficou correndo para lá e para cá para mobilizar tudo. E eu quero muito agradecê-los por estarmos aqui hoje. E também tem uma parte de vocês aqui, tá bom, gente? Muito obrigado. Amém. Bem, bom dia a todos. É com grande alegria e satisfação conhecer a cada um de vocês. Alguns nós já nos conhecemos, outros só nos falávamos por telefone, por zap, pelas redes sociais, e outros estou tendo a oportunidade de conhecer pela primeira vez pessoalmente. Quero dizer que nos sentimos muito acolhidos por vocês e que o povo de Deus é isso. É uma família, é um corpo que tem muitos membros e que nos acolhe. Seja onde for, nós somos acolhidos. Eu quero dizer a vocês que vocês, quando forem a Caruaru, sintam-se esse amor que vocês nos dão, sintam-se também acolhidos por esse mesmo amor. Amém. É uma forma recíproca, acolhedora, é uma energia que nos une, é a força do Espírito Santo, o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos une, que nos liga, que nos faz ser um povo, já pensou, que nos faz ser um povo que Deus quer que habite os céus. Já parou para pensar? Um povo que vai povoar os céus. E como não vai ser? Então nossos encontros, eles não param aqui. Nossa comunhão não para aqui. Pelo contrário, ela se estende, ela vai para outra vida, ela vai para outro plano, ela vai para o mundo espiritual. Meu nome é Douglas, congrego na Igreja de Cristo em Belo Jardim, em Caruaru, Boa Vista, na localização do Boa Vista. Minha esposa Elane, eu vou dar a oportunidade dela falar, se apresentar também. Mas há mais de uma década nós trabalhamos com famílias, com casais, com pessoas e entendemos que essa é uma missão que o Senhor nos deu, que nós possamos e sempre tentamos dar o nosso melhor para que a nossa missão, enquanto aqui nesse mundo, seja para a honra e glória do Senhor, seja um serviço prestado ao Senhor e seja um trabalho na qual venha a atrair almas para o reino de Deus. Amém? Precisa nem falar mais, né? Ele ia trocando a cidade porque nós temos uma parceria com o Belo Jardim. Não é mensalmente em Caruaru as reuniões de casais, porque nós fazemos um mês em Caruaru e outro em Belo Jardim. Por isso que ele não é de Belo Jardim. Apesar que nós amamos muito aquela congregação. Amamos muito. Estou muito feliz, né? Conheci até então nossa irmã Aliciane por telefone, muitas conversas. Ela até
teve umas pessoas que oraram por mim, né? Pela minha saúde, eu agradeço. Eu fiquei com muito medo de não vir. Né? Passei um período aí, mais de 15 dias tomando antibióticos e o antibiótico não fez efeito. Precisou ser 7 dias de injetável. E está começando a tapar novamente. Ela mandava áudio, eu botava dela para escutar ali toda, não deu ouvido. Aí, como eu te falei, né? Bem, conhecemos. Olha, vou dizer como é que eu chamo vocês, de uma maneira carinhosa. Pestana e pestaninha. Delicada por ser delicinha, né? Não, é porque eu acho. Quando eu vi no Instagram dela, era no balé, eu digo, pronto, a delicadeza em pessoa. Bem, como o Douglas bem falou, né? Trabalhamos com casais há um tempo. E por que nós trabalhamos com casais? Eu contei um pouquinho de quem eu sou, a Linda ali. Meu temperamento é muito forte. Muito forte. E qual é o temperamento de Douglas? Mesmo. 2 coléricos. Os professores da gente lá de Brasília chamam a gente, sabe o quê? Chamava, né, Douglas? Chamava. Os gatos de briga. Os gatos de briga. Não porque nós vivemos brigando lá na... Vocês estão ouvindo? Sim, Posso sim. ficar sem isso? Sim. Não porque nós vivíamos brigando na aula, não é isso, né? É por conta do percentual meu de colérico e o dela. Ela deu 86, se não me falha a memória, de colérico. O meu deu 92 de colérico. Então... É melhor? Eles disseram, nossa, eu nunca peguei um casal com esse percentual. Nunca peguei um casal com esse percentual de colérico. Mas nada que Deus não faça nova todas as coisas. Não é verdade? Ele faz nova todas as coisas. É interessante a falta de maturidade que nós temos, né? E ao passar do tempo a gente vai crescendo, graças a Deus, né? Só para vocês terem ideia como nós éramos. Não era briga. Mas uma vez eu fui colocar o carro para dentro. A nossa casa é toda cheia de inclinações. Tem alguns níveis. Tem alguns níveis. A garagem é totalmente abaixo da casa. Para subir para dentro da sala eu tenho que subir uma escada. Para ir para a cozinha eu tenho que subir outra escada e por aí vai. Eu estacionei o carro, botei o carro na garagem. Gente, quando eu abri a porta, o que o homem acha quando a mulher bate a porta? É ou não é? Quando eu abri a porta na parede, pá! Ele olhou pra minha cara e falou, eita! Gente, isso faz tempo, viu? Isso faz tempo. Quando ele disse o eita, ele foi e abriu a porta também, do lado dele. Pá! Na moto dele. Eu, eita! Gente, eu trouxe a voz com força. Isso é quando a gente, né, não tem aquela maturidade, né? Aquela maturidade nem dele e nem minha. Nós casamos com 21 anos. Imagina 2 pessoas com 21 anos, 2 colegas. É o quê? Galo de briga. Galo de briga. Galo de briga. Então, o que foi que nós decidimos a fazer? Vamos estudar. Esse aqui gosta de estudar, tem brincadeira. Fez contabilidade, fez engenharia civil e por aí vai. Eu digo, vamos estudar nós. Vamos estudar nós 2. Engenharia civil não vai melhorar o casamento de ninguém. Administração de empresa também não. É nós, vamos estudar nós. Foi quando nós decidimos vou compreender primeiramente a mim e depois eu estudo tudo. Do mesmo jeito mesmo. Então, nessa busca pelo autoconhecimento, a gente só pode dar o quê? O que a gente tem. Dar o que não tem é virar pedaço. Só posso compreender
compreender o outro, como primeiro eu me compreender. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem eu sou? Quem eu sou não é o meu currículo que eu coloco lá na internet. Existe algo muito além do que um currículo, que é o que eu sou, o que está dentro de mim, aquilo que é intrínseco, que é de dentro para fora, aquilo que realmente sou, a minha essência. E coisas boas traz o que pra gente? O que é que uma coisa boa traz para você? Felicidade. Que mais? Gratidão. Então, coisas boas traz gratidão, traz felicidade, alegria, paz. Aí eu faço outra pergunta relacionada a coisas boas. Coisas boas a gente sente, não sente? Nós nos sentimos, homem, mulher, tem um sentimento de coisas boas e coisas ruins, mas nós vamos nos deter agora em coisas boas. Então, quando eu abro a Bíblia, na primeira frase da Bíblia, o que é que diz lá? Primeira frase de Gênesis. No hebraico vai dizer Bereshit bara Elohim, que quer dizer, no princípio criou Deus. E quando Deus criou, o que é que a Bíblia diz? Ele Deus viu viu que que era o quê? Bom. Bom. E quem aqui não gosta de coisas boas? Mas na frente, bem pouquinho em páginas, né? Em páginas. Se a gente for fazer uma contagem cronológica, é outra situação. Mas bem pouquinho em páginas, em capítulos, Deus diz a Adão o quê? Não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem esteja só. E Deus vai continuar falando outras coisas lá para Adão. E tem uma das coisas que Deus fala para Adão que é o seguinte: cabe a ti dominar os teus desejos. Cabe a ti dominar as tuas emoções. Fácil? Não. Talvez a gente se pergunte no episódio de Caim e Abel. Quando Caim mata o seu irmão, será que ele matou o seu irmão simples só por relação àquela oferta ou porque também ele não se dominou? Como você acha que foi a notícia e como Eva se sentiu quando chegaram e disseram Caim matou Abel? Será que de fato ela já conhecia a morte? Como é que ela se sentiu? Então nós vemos a Bíblia tratando de emoções da primeira à última capa. Está cheio, faz parte daquilo que Deus projetou para nós. A questão emocional. Isso é tão forte em nossas vidas. Isso está tão enraizado em nós que isso nos causa o quê? Se a gente for dizer o que isso nos causa, a gente vai passar o dia e não vai terminar. Mas isso tem interferência direta na minha vida, do amanhecer ao pôr do sol, e costumo dizer até no sono. Quantas vezes minhas emoções não tiraram, não custaram o meu sono, boas e ruins? Quantas vezes? Muitas. Mas antes de adentrarmos mais no tema, eu gostaria de expressar uma questão aqui. E a questão que eu gostaria de expressar é: como Jesus lidou com as suas emoções? Ou será que o Cristo não viveu emoções? Como ele enxergava as suas emoções? Será que ele, sendo 100% Deus, 100% homem, ele foi privado de experimentar ou de passar por emoções aqui, nesse mundo de sua criação? Ele chorou no episódio de Lázaro. Será que ele foi privado? Será quando ele foi muitas vezes caluniado, afrontado pelos fariseus,
que é que ele sentiu? Como ele lidou com as suas emoções e como ele lidou com as emoções do outro. Como ele lidou com as emoções de Marta, de Maria. Será que foi da mesma forma? Mas ambas não eram mulheres? Sim, eram mulheres. Porém, emoções diferentes requer necessidades diferentes. Requer um olhar diferente, um trato diferente. Então, como Jesus enxergava as emoções? Como ele enxergou as emoções daquela mulher do fluxo de sangue, considerada imunda, que a tocou, impura, que a tocou? Ali, sabe, eu vejo um grande milagre. Todos os milagres são grandes, é verdade, todos os milagres são grandes. Há quanto tempo aquela mulher não era tocada? Há quanto tempo aquela mulher talvez não fosse mais tratada com dignidade, fosse conhecida como a imunda da cidade, a impura? Como estava a mente dessa mulher? Como estavam as suas emoções naquele momento? Quando Cristo toca nela e a chama de filha, você acha que fazia quanto tempo que alguém tinha tratado ela com carinho, chamando ela simplesmente de filha? Quanto tempo? Quantos anos? Será que ela se lembrava a última vez que alguém fez isso com ela? Quando a gente chega na história do leproso, um homem atormentado pela lepra, onde o máximo que ele era conhecido quando chegava próximo era o leproso, o imundo, sai daqui, retira-te. Como Jesus tratou, como Jesus cuidou dele, como foi o olhar de Cristo, o sentimento e o toque de Cristo com esse homem? Quando o Aliciano disse, né, o tema, eu e Douglas vibramos, viu? Porque nós estamos quase terminando, né? E a gente está tendo muita dificuldade. Ultimamente não tem cabelo para fazer isso. Aí está vendo dificuldades em tantas pessoas, né? É um curso online que nós estamos finalizando. Termina um, a gente começa outro, termina um, a gente começa outro. Se chama reinício. Até comentei com o Paulo da Silva também. E eu vou colocar que eu acredito que possa ser que dê para ouvir. Bem, eu vou falar, certo? Essa é uma das nossas alunas, onde ela parou no curso e não entendeu o propósito do curso. São 6 semanas de curso e praticamente todas as aulas é sobre eu, não é sobre o casal. As pessoas entram no curso pensando que é para o casamento. Ou para mudar o corpo. Não é. Não é. É para mim, sabe? E fazemos um grupo no WhatsApp. Todos os alunos estão nesse grupo. Para você fazer o curso, você tem que se responsabilizar, se comprometer de fazer as tarefas que são diárias. São 6 semanas de tarefa. E eu disse, eu vou jogar uma. Faz um bilhete para o teu esposo ou para a tua esposa e apresenta. Quem tiver coragem, quem não tiver, a gente respeita. E essa aluna, ela fez. Já no final do curso. E ela foi ler, não era para ela ter lido, mas ela foi ler. E ela disse, eu queria que ele fosse mais romântico comigo. Mas eu peço, tantos anos de casado. E ela coloca o choro para fora. Estou falando porque vocês jamais vão saber quem é, viu, gente? E aquilo doeu, sabe? Doeu. Uma por ela não ter entendido, sabe? Por ela não ter entendido. E outra pela
pela situação que ela estava passando. Eu estava conversando com ele agora, e a gente falando de questão hormonal, né? E eu não tenho os hormônios muito certos, não. Eu tive câncer na tireoide, e o câncer tratei, depois ele voltou, né? Lançou metástase para o corpo, e foram 10 anos de tratamento aqui no Hospital Português. Estou curada. Mas até hoje, a consequência de uma falta de um órgão, a falta de órgão, como a gente falou, né? Afeta a minha vida. Por mais que eu tome hormônio todo santo dia, não dá certo. Isso envolve tanta coisa, as minhas regras não vêm certo e tarará, tarará. Aí, mexe só comigo. Imagina, 3 mulheres na vida de um homem. 3 não, 4 nós temos uma poodle que também, né, É fêmea. mas a poodle é fêmea, né? Também passa por esses períodos. Mas imagine 3 mulheres na vida desse homem. E isso fez com que Douglas tentasse aprender o que é uma mulher. Nós chegamos ao ponto de um nível de estresse tão grande por conta de meus hormônios, né? E ele disse: vamos fazer o seguinte? Isso é uma dica, viu, Alma? Vamos lá. Quem tem coragem de trocar os papéis aqui com sua esposa durante uma semana? Ou já fez, talvez, não sei. É duro. Em que sentido? Literalmente. Em que Quem sentido? As obrigações. teve coragem de fazer isso? De propor uma coisa dessa? Quem tem coragem? Douglas, ele olhou pra mim e disse: vamos fazer o seguinte, você não está se sentindo assim e assim? Eu disse: estou. Vamos trocar os papéis? Uma semana você não vai fazer nada. Uma semana eu vou fazer tudo para você. Nós trabalhamos juntos, viu? Ele tem um laboratório, eu tenho a loja de material odontológico, então eu passo o dia na loja. E ele o dia no laboratório. Saímos e chegamos ao mesmo tempo. Mulheres, eita negócio bom é você chegar do trabalho, comer, tomar um banho e se deitar. É bom demais, menina. É prazeroso. Uma semana eu fiquei no céu. Uma semana. A única coisa que eu ajudei Douglas foi ele me chamou no quintal e disse: ela me ajuda aqui. Eu digo: o quê? Eu não. Eles pelo menos me ensinam a ligar a máquina de lavar. Tá. Aperta nesse botão. Acabou, tchau. Uma semana. Conclusão. Passou-se uma semana. Chegou pra mim e disse: pronto, agora você vai fazer o que eu faço. Gente, eu chorava todo dia. Não tô brincando. E olhe que eu saio para trabalhar junto com ele. Eu não sei fazer o que ele faz. Mas a parte administrativa todinha, que ele é bom, ele jogou para uma pessoa que nunca estudou administração na vida. Quando chegava de noite, ele chegava com um bolinho de boleto assim, de material da loja que nós compramos e tal, fornecedor. Olha, esses boletos aqui é para amanhã, viu? Se vira, arruma o dinheiro. Não pode mexer naquela conta minha, não. Porque eu tenho acesso à conta dele. Simplesmente, eu me sentava no escritório e toma a cobrar os clientes. E toma a cobrar. Quando chegava de noite, eu não arrumava o dinheiro. Pagava o boleto atrasado e ele deixava. Pagava os juros dos boletos e ele deixava. Segundo dia, terceiro dia, eu me desmanchei. Comecei a chorar. E ele deixou. Conclusão, chegou o domingo. Graças a Deus. Pense numa semana comprida. Pense numa semana comprida. Quando foi na segunda que acabou a brincadeira, né? A brincadeira séria. Quando chegou na segunda, os outros boletos estavam lá. Aí eu já fiquei nervosa. Eu disse: só que o papel agora não é mais seu. Esse papel é meu. E provei. Esse papel é meu.
Relaxe. Só o que foi que aconteceu a partir daí? Esse homem nunca mais deixou de lavar um prato dentro de casa. Nunca mais. Esse homem nunca mais deixou de me ajudar dentro de casa. Nunca mais. Chega os dois do trabalho, os dois direto arrumando a casa. Nós temos 2 filhas, são 4. Ele chegou e disse, olha, é assim, é assim, é assim. Você é disso, eu sou disso e sua mãe é disso. Beleza? Beleza. Eu assumi a administração da empresa. A gente hoje paga boleto atrasado. Por quê? Eu me coloquei no lugar dele e ele se colocou no meu lugar. Sentimos. Ele aprendeu que eu precisava de ajuda e vice-versa. Vocês já viram aqueles aparelhozinhos do choque que você coloca, né? Que faz nas fisioterapia? Eu tenho um aparelho daquele. Chegou minha menina mais nova, Briena, é o nome dela. Mãe, eu vi na internet que aquele aparelho que a senhora tem, ele dá a entender, se botar no homem, o que uma mulher sente no período da menstruação. Bora botar em pai. Eu disse, tu vai dizer o quê? Ele não vai aceitar. Eu disse, eu vou, deixa comigo. Ela é muito desenrolada. O que uma tem de espreitadinha, a outra tem bem serenidade, né? A mais velha. E ela disse, pai, o senhor está muito cansado. Aí eu disse, estou, meu filho, com as pernas que não aguento. Toda noite ele diz isso. Estou com as pernas que não aguento, olha. Já está apontando ali. Uns 20 minutos com a perna Ele pra precisa cima. relaxar as pernas dele. Aí ela pegou e disse, olha, vou botar primeiro nas suas pernas, viu? Depois eu vou botar nas outras partes do corpo. Aí ele achou isso o máximo, né? Aí botou nas pernas, passou 20 minutos, Inocente. beleza. Botou nas costas, botou aqui, beleza. Botou aqui. Minha gente, vocês sabem o que é bom fazer assim? Se colocar No lugar do outro. São 3 dentro de casa. Na cabeça dela, passou aquela semana comigo, passou aquela semana com o Douglas, agora precisa entender, pai precisa entender o que eu, Bianca e Manhã passamos no período do mês. Então a gente ensinou para ela também essa questão de se colocar no lugar do outro. A questão hormonal também, como a irmã estava falando, o hormônio mexe muito com isso, né? A gente é muito delicado. Não estou falando de mulher, não. Quando você vai para a parte emocional do homem, você vê isso. Você vê. Como é que ele foi criado? Como é que eu fui criada? Muita coisa eu não entendia de Douglas. E eu comecei a entender a partir do momento que eu comecei a descobrir, a conhecer como ele foi criado. Eu fui criada numa família de pais que morreram. Meu pai morreu, quase 50 anos de casado, faltava meses. Um amor que eu nunca vi igual. Já Douglas não teve esse privilégio. Ele não teve esse privilégio. Então, a mulher, tratando de questão hormonal, eu aprendi um pouco mais em relação à mulher. Aprendi também que um mês tem 30 dias, isso aí é óbvio, mas que dentro desses 30 dias, no mínimo 15, a mulher não está bem, não está trabalhando direito. 5 dias antes, 5 dias durante e 5 dias depois das suas regras. Tem alguma coisa lá que está com uma disfunção. Então, se eu tenho 15 dias trabalhando com disfunção e tenho 15 dias funcional, eu não posso tratar esses 15 dias, esse período disfuncional, trabalhar esses 15 dias da mesma forma que eu estou trabalhando o período funcional. Não sei se você já ficou na estrada ou já viajou com o carro e deu defeito e você conseguiu chegar, ou voltar para a sua cidade, ou conseguir concluir o teu ciclo de viagem, mesmo com o carro com defeito, pela sua experiência. Você foi lá, mexeu numa vela, mexeu numa bobina, ajeitou um negócio e o carro foi
com disfunção, devagarinho, falhando, cortando, mas você conseguiu chegar no lugar de socorro. Não sei. Às vezes nós, seres humanos, somos assim. Mas a gente, com disfunção a gente vai com disfunção, mas vai chegar um momento que a gente pode colapsar, entrar em colapso. Aí dali não vai mais de forma nenhuma. E assim como um carro, que eu não posso tratar um veículo, um mecânico, quando ele está com uma disfunção ou está funcionando mal, da mesma forma de quando ele está funcionando bem, né, se eu não posso tratar, imagina um ser humano. Qual é mais complexo? Um carro ou um ser humano? Ser humano. Ser humano. Então imagina isso aí. Então esse tema, eu acredito que é um tema pouco falado, porque geralmente nós não paramos para pensar de como Jesus enxergava as emoções. A gente fala de Jesus como Cristo, que de fato ele é, o Messias, ele é, o ungido, o Filho de Deus, o Emanuel, né? Deus veio e morou, armou sua cabana entre os homens e passou e morou entre os homens. Enxergamos o Cristo como o próprio Deus, né? O Deus que se fez carne e habitou entre os homens com a sua criação. Nós enxergamos Cristo de tanta forma, de tanta maneira, mas quando você vê, muitas vezes a gente tem o olhar de enxergar para as emoções de Jesus. Enxergar Cristo cheio de emoções. É verdade que ele tinha total controle sobre suas emoções, é verdade. Isso aí é um fato, é diferente de nós, né? Quem nunca perdeu o controle em alguma situação, ou por alguma emoção, ou porque não estava bem? Quem nunca perdeu o controle? Isso faz parte da humanidade. E se já aconteceu isso com você, eu quero lhe dizer uma coisa: só aconteceu isso com você porque você faz parte de 100% da humanidade. Sabe? Você faz parte de 100% da humanidade. Agora, nada impede que nós não venhamos a crescer, a aprender, a desenvolver e a melhorar. Até quando a nossa caminhada e a nossa vida cristã deve evoluir? Até o nosso último suspiro. E assim também é o nosso conhecimento, é as nossas emoções, sabe? É a função, nossa função mental, cerebral, é a nossa função fisiológica, biológica, é até o último suspiro. É até o último suspiro. Aceitemos ou não, essa é a regra. A nossa base é a fé, e é sempre isso. A fé está ligada a conhecer a Deus. Mas a nossa vida, ela não é só baseada só nisso. Lógico, isso é fundamental, isso é o mais importante, isso é o primordial, isso é indiscutível. Mas eu vejo Jesus como um homem cheio de emoções na sua parte humana, e que além de sentir, ele se preocupava com as emoções dos outros. A questão aqui é: será que tem importância as nossas emoções e os nossos sentimentos para Deus? Será que tem importância? Será que Deus dá importância? Muitas vezes, um familiar não dá. Uma pessoa próxima a nós não dá, ou não entende, ou não sabe lidar nem com as suas, quanto mais com a do outro. Mas para Deus, será que Ele entende? Quem é que fez nossas emoções e colocou em nós? Quem fez? Deus. O próprio Deus. Mas também Ele nos diz: cabe a nós dominá-las. Ele nos deu o poder e a função de dominá-las. Nós é que muitas vezes não sabemos como. Assim como na época de nossas vidas, nós não sabíamos como fazer isso, mas fomos buscar entendimento, fomos buscar conhecimento e aplicabilidade em nossas vidas. A diferença das emoções de Cristo para nós é que ele foi um homem que não experimentou a inclinação para o mal. É bem verdade que ele em tudo ele foi tentado. É verdade. Mas ele não experimentou essa inclinação que o ser humano tem para o mal.
Nesse sentido, o mover, o impulso das emoções de Jesus são emoções puras. Já parou para pensar? São emoções puras. Nós somos seres emocionais, e falar de um Deus que não levou a sério nossas emoções é como falar de quê? Deus sempre levou a sério nossas emoções, porque Ele mesmo foi quem fez, foi quem colocou em nós as nossas emoções. O próprio Deus. Somos seres emocionais, somos seres biológicos, somos seres químicos, somos seres fisiológicos e, acima de tudo, somos seres espirituais, porque temos parte, fragmento do sopro de Deus em nossas vidas. Ou será que nós achamos que eu, Douglas, aqui, o que eu sou sou essa estrutura aqui, perecível? Não, eu sou algo mais. Eu, Douglas, é que habito em um corpo perecível. Aquele fragmento, aquele sopro de Deus é o que ocupa esse corpo. Pega o celular de vocês, por favor. Limpem. Bem limpinho, viu? Opa. E a barriguinha grande feita a minha, vamos passar na barriguinha. Limparam? Coloque, por favor, só o polegar na tela aqui, ó. Ok? O que é que ficou aí? Impressão digital. O quadro digital do teu esposo aí? Por que não ficou? O dedo dela tava muito limpo. Não, ficou o dela, não ficou o meu. Porque foi o dedo dela, é O diferente. quadro digital de quem? Por que não ficou do teu esposo? Meu dedo, que é único, né? E aí, irmão? Cadê o digital ali? Ah, no celular dela. Cadê? A dela ou a sua? Mas por que a sua não está na dela? Eu coloquei no meu. É diferente. Exatamente. Quando Deus criou tudo, como foi que ele criou? Que haja luz, que haja, não foi? Como foi que ele fez o homem? Do pó da terra. Nós temos a digital de Deus em nossas vidas. É como bem Douglas falou, né? Deus, ele colocou as emoções. Mulher tem emoção de uma maneira, e homem tem emoções de outra maneira. Consegue enxergar? Vocês conseguem enxergar que Deus fez isso? Sim. Que Deus respeita isso? Que Ele cuida disso? Agora eu te pergunto, você tem esse olhar para o seu cônjuge? Do jeito que Deus olha para a tua esposa e diz, eu vou cuidar dela assim, assim, assado, você está tendo esse mesmo cuidado com a parte emocional dela? Todos se calaram. Já pararam para pensar nisso? Será que eu cuido da emoção, as emoções do meu cônjuge conforme eu gostaria que a minha fosse cuidado, ou conforme eu cuido da minha? Será? Bem, vamos lá. Todo relacionamento, todo casamento, focando aqui no momento, que é casamento, todo relacionamento, ele tem os seus momentos de quê?
de harmonia e de desarmonia. É ou não é? Qual o casamento que vive só de desarmonia? Nenhum. E qual é o casamento que vive só de harmonia? Nenhum. E isso faz parte de quê? Da vida comum do lar. Faz parte da vida de casado. O que é que Paulo diz lá em Coríntios 7? Que a vida de casado vai ser fácil, vai ser simples. Se você não quiser enfrentar as dificuldades da vida de casado, não se case. Praticamente isso que ele diz lá em Coríntios. Não é mais Deus, Ele é o arquiteto, Ele é o idealizador da família, do casamento. Nasceu no coração de Deus, é algo divino que se tem aqui na terra. Amém. Então, sabe qual é um dos grandes problemas? É quando os momentos de desarmonia no casamento está aqui equilibrado. Harmonia e desarmonia. O problema é quando a desarmonia ela começa. Daqui a pouco ela está assim. E a harmonia está aqui. Olha o abismo. Olha a discrepância que temos. Agora, para isso aqui, chegar aqui, foi de uma hora para outra? Não. Foi de um momento para outro? Foi em uma situação? Não. Não foi. Foi gradativamente. E quando a harmonia, a desarmonia, ela vai tomando conta gradativamente, eu vou ter um grande problema. E que problemas eu terei? Eu poderia citar vários aqui. Vai depender de contexto, de situações, de criações, de crenças, de tantas coisas. Vai depender de tantas coisas. Mas eu queria só citar dois: distanciamento e frieza. Quantos casais você conhece que estão passando por esse processo de distanciamento e frieza? Porque simplesmente um não entende o outro, um não consegue ver a necessidade do outro, muitas vezes não entende a si mesmo, não se compreende, não se encontra em si mesmo e não sabe como ajudar o outro. Quantos vemos? Praticamente todos os dias, não é verdade? E em vários lugares. Mas o que fazer quando o momento de desarmonia ultrapassou de harmonia? Talvez você esteja pensando, eu não sei. Sabe por que você não sabe, meu amado? Sabe por que você não sabe, minha amada? Porque não ensinaram a você como lidar com isso. Ou talvez, né, no histórico familiar que vocês veem, que nós vimos, que cada um de nós vem, os nossos pais, eles não sabiam e não passaram para nós. Nossos avós não sabiam e não passaram para os seus filhos. E assim não passaram para nós. Nós precisamos aprender. Mas o que fazer quando o momento de desarmonia está bem acima do de harmonia? Eu preciso procurar o equilíbrio. E de que forma eu encontro esse equilíbrio? Imagina um triângulo. Desarmonia, harmonia, desarmonia, eu tenho a outra face. A outra fase eu preciso encontrar os momentos de reparação. E nesses momentos de reparação, de reparações, é onde eu consigo equilibrar essa balança, onde eu consigo fechar os três lados do triângulo e equalizar as coisas. Talvez quantos casais você conhece que já não pega mais na mão um do outro? Quantos casais vocês conhecem que já não olham mais no olho do outro, do seu cônjuge, com um brilho no olhar? Quantos casais você conhece que talvez o cônjuge, ele deixou de ter um interesse pelo outro? Mas Jesus diz o quê? É até quando? O que é que a palavra de Deus diz? Até a morte. O que é que está acontecendo de meio a isso aí? A desarmonia está prevalecendo sobre os momentos de harmonia. Então precisamos procurar a reparação, fazer a reparação nisso aí. É coisa impossível? De jeito nenhum. Está em coisas em investir muito dinheiro? Não. Muito menos.
mas está em resgatar pequenas coisas que ajudam a preencher o ser humano. E eu poderia citar até algumas delas aqui, sabe? Aquele toque quente, que muitas vezes o casal tem um toque gelado. Quando eu estou falando um toque quente, é você pegar na mão do seu cônjuge, sair vocês dois sozinhos no fim de tarde e tomar um sorvetinho de R$10, sabe? Conversar sobre vocês, deixar um pouco os problemas familiares, deixar um pouco aquela agitação de filhos, aquelas coisas todas, coisas simples, e ir resgatando, restaurando aquilo que está lá, só não está sendo exercitado. E isso faz uma diferença enorme, grandiosa, gigantesca. Eu estava tratando com um homem de uma cidade lá perto, né? Passamos 6 semanas indo para essa cidade, né? Para poder dar esse curso lá, e Douglas descobriu o motivo pelo qual ele não abraçava nem os filhos. Trauma de infância. Aí, o que foi que Douglas fez? Nós somos 6, né? São 3 casais. E Douglas botou até nossas 2 filhas e o meu genro, né? Meu menino, chamei de meu menino. Para fazer isso, que eu vou contar agora. Olha, toda vez que você chegar perto dele, vocês abracem ele. E ele, sem saber, quando a gente chegava, eu ia lá dar um abraço nele. Aí eu ia dar um abraço nele. Aí meu irmão, que tá com a gente, né? E a minha cunhada, abraçava ele. Ele abraçava assim, me abraça. Desse jeito. Foi passando, foi passando, foi passando. Hoje o irmão foi assim. É nos filhos, viu? E a gente ficou calado, sabe? Só abraçando. Toda vez que a gente via, a gente ia abraçava. A gente ia abraçava. A esposa dele ligou pra mim e disse: Elane, ele abraçou os meninos. Eu digo: abrace ele. Ele chegar do trabalho, abraça. Manda o menino abraçar ele. A última vez que nós demos esse abraço nele foi quando nós convidamos ele para jantar lá em casa. Foi quando nós contamos a ele o que a gente tinha feito. E ele disse: hoje eu abraço meus filhos sem nenhum problema. Só que são 2 filhos. Um não consegue abraçar como deveria abraçar. O pequeno dele carregou do pai o que o pai carregou do pai. Ele disse que nunca ouviu e nem disse a palavra eu te amo ao pai dele. Nunca. Isso mexe com eles. E o pai dele nunca abraçou ele. Olha o que nós trazemos. Olha o que nós trazemos. E nós trazemos essas cargas. E nós trazemos essas cargas emocionais. Para onde? Essas cargas a gente não devia deixar fora da nossa casa. Teoricamente, a gente não deveria jogar fora essas cargas. Mas para onde é que nós levamos essas cargas? Para onde elas não deveriam estar. Dentro da nossa casa, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Sabe? Nós levamos essas mesmas cargas. Entende a importância de se conhecer e conhecer o outro? A importância de sermos uns filtros para o que a gente vai deixar chegar dentro da nossa casa. E você já parou para pensar que todo filtro ele sofre? Já parou para pensar? Por que ele sofre? Porque ele fica carregado de impureza. O nosso fígado ele funciona como um filtro. Mas se a gente parte para estudar o fígado, a gente vai ver o quanto ele sofre. Principalmente quem precisa fazer algum tratamento, que está tomando fortes antibióticos, a carga que o fígado recebe. Então, existe um erro primário na medicina,
que todo dia se bate na tecla dele, que é não tratar um órgão sem tratar o outro. Exemplo, pessoa que fez uso do tabagismo, 10, 15, 20 anos, que vai tomar remédios pesados para desintoxicar. Antes de fazer esse tratamento dos pulmões, eu preciso, entre aspas, blindar o fígado, por conta da carga que ele vai receber. E nós? O que é que nós estamos deixando de carga, de toxicidade entrar na nossa casa, no nosso lar? Outro exemplo que eu queria dar, eu gosto de falar muito de nossas vidas. Ele costuma dizer que a gente fez do nosso lar um laboratório. A gente fez do nosso lar um laboratório. Muitos anos eu sofri com Douglas por falta de carinho. Muitos anos. Até que chegou na minha mente e disse, como foi que esse homem foi criado? E eu sei quem é a minha sogra. É uma mulher muito difícil. Muito, muito difícil. E eu comecei a tentar entender o que isso tinha gerado para a vida de Douglas. Por que esse homem não me dá carinho? Como foi que eu me apaixonei por esse homem? Sério mesmo, passou isso na minha cabeça. Como foi que eu estava cega? Porque o homem não me dá uma flor, não me dá um cheiro, não isso e nem aquilo. Eu só vivia reclamando. E reclamando dele. Tu não faz isso, tu não faz aquilo. Menino, eu vou fazer o que eu queria que ele fizesse comigo. Eu comecei a tratar ele como eu fui tratada pelos meus pais. Olha a diferença, viu? Meu pai me tratou como filha, mas eu tive muito carinho, então eu senti falta quando eu não recebi. Eu senti falta. Só que ele não teve. Eu digo, ele agora vai ter. E vai ter no dobro. E vai ter no dobro. Foi ou não foi? Conclusão, passava na rua, eu e ele, a gente vive junto, 24 horas, trabalha junto e 24 horas. Eu queria ter saudade desse homem, eu não tenho. E quando tem aí sinal, né? O pessoal vendendo flores, essas coisas, eu digo, olha, compra pra mim? Se ele não me der, ele vai comprar. Eu pedi. Aí passava no sinal, eu quero uma flor. Comecei. Tá com um mês, gente. Eu tava no banheiro, lavando o banheiro. Chega esse homem. Um buquê de flores sem eu pedir. Não levei só pra ela não, viu? Levei pra minha filha. Levou para as meninas também. Entendem, mulheres, que a gente só não pode reclamar. A minha é chocolate. Um buquê de chocolate. Ah, tá. Qual foi a minha reação quando ele me deu? Eu tava assim, viu, gente? A pia, e eu tava esfregando uma buchinha, um pano, né? Ele chegou por trás e fez. Depois eu ensino ele a dar um cheiro no cangote. Mas ele fez assim, ó. Aí eu olhei, quando eu olhei que viu o buquê, eu simplesmente fiz isso. Eu me virei, encostei na pia e fiz. Chorei. Eu chorei. Ele disse, se eu te der uma pizza, eu te dei um buquê de flores. Mas entende? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não precisa você esperar do outro. Não espera, não. Se eu esperasse por esse homem me dar um buquê de flores por livre e espontânea vontade, até hoje. Mas eu acredito que ele aprendeu. Com certeza. O aprendizado, ele é uma construção. Ele é constante, nunca para. Nunca para. A nossa mente, o nosso cérebro, quando ela está aprendendo qualquer coisa, mesmo que seja uma mente considerada uma mente velha, nossa, é um milagre que acontece dentro, sabe? Eu costumo dizer que é um milagre pela forma que o cérebro ele se comporta em aprendendo algo novo. É o quanto ele se expande, o quanto ele se transforma. E já dizia Albert Einstein que toda mente, quando ela se expande, ela jamais volta ao seu tamanho original. Ela pode até regredir um pouco, mas ela não volta mais àquele tamanho original, sabe? Ela pode regredir, mas ela já, quando ela para, digamos assim, dá um stop,
ela já foi expandida. E qual é o limite da nossa mente se expandir? Qual é o limite de nossa mente aprender? Qual é o limite do meu conhecimento a buscar, a entender a mim mesmo, ao meu cônjuge, e a buscar entender o propósito de Deus para a família, para o relacionamento, para o casamento? Qual é o limite? Não tem limite. Nós é que muitas vezes colocamos os limites, mas não tem limite, sabe? Quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você corre, mais você percorre a estrada ou o caminho do maratonista que chega próximo do pódio. Outra questão. Hoje nós temos duas, uma de 13 e uma de 21. Certo? Melhor fase do meu casamento é hoje. Melhor fase do meu casamento é hoje. O povo tem a tendência de dizer, né, que quanto mais passa o tempo, mais vai ficando monótono, mais vai ficando chato, né? Mas vai ficando desinteressante. Desinteressante. Certo? Vou fazer uma pergunta aqui. Eu tenho que aproveitar, né, gente? Pestana e pestaninha, eu tenho que aproveitar. Como é o casamento de vocês hoje? Dá o microfone pra ele. Nós estamos fazendo 40 anos agora, em dia 18 do mês que vem. 40 anos de casados. E tem aspectos muito melhores. Porque, por exemplo, essa coisa de cuidar do filho, acho tão bonitinho, mas que bom que acabou, né? Então, assim, é isso. Nós temos... Então, tem coisas que a gente não imaginou, que é ficar tão bem, tão mais companheiro, mais junto, né? Agora é a gente agora... É prisão perpétua, nunca escapa o filho. A filha está lá, o filho está lá, longe, mas a gente não escapa o andamento da gente. Então, né, é trabalhos forçados até o fim, né? Mas assim, em termos do nosso relacionamento, pelo menos da minha perspectiva, a gente está num companheirismo, numa vida juntos, que nunca nem pensamos em ter. Inclusive agora, pensando em diminuir o ritmo, é para ficar junto. O grande sonho não é nada lá fora, é aqui dentro, né? Uma coisa que a gente começou a fazer mais é se conhecer melhor. Acho que quando a gente se casou, nós tínhamos planos, aí a gente trabalhou, criou os filhos, juntou dinheiro, comprou as coisas que tinha que comprar, dava conta, né? E agora que tudo está mais calmo, a gente tem tido a oportunidade de olhar um para o outro e perguntar como é que você é, o que você sente, e ter tempo para ouvir e se surpreender com as respostas um do outro, né? Então, esse é o que tem acontecido. Ah, você é assim? Eu nunca soube disso, né? 40 anos de casamento. E aí a gente está assim, falando da família, do que sente, porque não dá tempo de muito sobre isso, criando filhos, né? Mas agora a gente para ouvir, toma um cafezinho, descobre coisas sobre a infância, sobre os pais, sobre o jeito de, sei lá, aquele brinquedinho que eu tinha e que nunca mais achei, que eu senti. Então são coisas que a gente está vivendo e está gostando, né? Gente, eu digo uma coisa a vocês. Quando eu crescer, eu chego lá. É inspirador. Oi? É muito inspirador. É inspirador. Quantos anos de casado? Vai fazer? 40, né? 40. Muitos casais por aí. Não senta mais assim, não. Não senta mais assim, não. De jeito nenhum. Infelizmente. Olha aí, tá com quantos meses? Eita, porque eu ainda tô com problema de... 7 é o primeiro. Muitos planos. Veja aí, viu o exemplo? Vai lá. 7 a 40 anos. Veja aí o exemplo. Vocês vão ser felizes. É muita coisa. Agora, veja só.
Passaram ou não passaram por dificuldades? Um pouquinho. Um pouquinho, misericórdia. A gente tem que passar por tudo isso. Que ganhasse o quê? Amadureceram. De uma forma que hoje espelha para outras pessoas. Diferenças para outras pessoas. Sabe? E é isso que a gente precisa. Tem uma segunda parte, à tarde é isso. A gente vai detalhar mais a questão da emoção. Quando citar, podemos fazer isso, né, amada? A gente vai parar agora. Só pode dar spoiler. É surpresa. Vai ter surpresa. Só não pode falar? Não nesse programa. Mas a gente vai detalhar outra coisa com vocês. Certo? Então, o que eu vou falar agora você já ouviu milhões de vezes, mas talvez você não ouviu da forma que eu vou falar agora. Que casamento é a união de duas pessoas diferentes que interpretam muitas vezes a mesma emoção de forma diferente. Casamento, né, essa união. Mas que diferença é essa? É só o fato de ser homem ou mulher, ou como diz lá na Gênesis, macho e fêmea? Será que é isso? A diferença é isso, macho e fêmea, união de duas pessoas. Você já parou para pensar que tipo de pessoa é você? Você já parou para pensar que tipo de pessoa é seu cônjuge? Já parou para pensar? Vou falar um pouco sobre que tipo de pessoa é você, sobre que tipo de pessoa é seu cônjuge, sobre que tipo de pessoa sou eu, que tipo é Elane. Você já parou para pensar que de Adão, desde de Adão até a data de hoje, nunca houve ninguém igual a você no planeta Terra? Já parou para pensar nisso? Nunca houve ninguém igual a você nesse mundo. E de hoje até o final dos tempos, nunca haverá ninguém igual a você. Mas o que isso quer dizer? É verdade ou não é o que eu estou falando? É verdade. O que isso quer dizer? O que isso significa? Sabe o que isso significa? Leonardo da Vinci, ele pintou quantas Mona Lisas? Quantos quadros? E é considerado o quê? Uma obra-prima. Alguns consideram uma das grandes obras de arte da humanidade. Só existe uma. Quando aquela peça, que já se perdeu a conta de quantas vezes ela é restaurada, até a posição e a espessura do pelo do pincel, aquilo ali é calculado, para não perder a originalidade e a leveza da mão do artista para recuperar aquilo ali. Por quê? Porque é uma obra-prima. Se Leonardo da Vinci conseguiu pintar um quadro que é uma obra-prima, quanto mais Deus, que fez você uma peça única de toda a criação, você não é uma obra-prima de Deus. É claro que você é uma obra-prima de Deus. Então essa união entre duas pessoas que formam um casamento são a união de duas obras-primas de Deus. Já parou para pensar o que o Criador fez com você, o que o Criador fez com o casamento, para que ele projetou o casamento, a união de duas obras-primas que ele fez. E tem mais. E tem mais. Tudo Deus criou pela força da sua palavra. É verdade, ele criou tudo pela força da sua palavra. Que haja luz, e a luz se fez. Que haja a porção seca, e a porção seca se fez. Você é uma obra tão especial que de toda a criação de Deus que nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, você foi a única obra-prima que ele fez questão de tocar, com as suas mãos. Deixou de tudo que nós tocamos, deixar a nossa digital. Você carrega a digital. Você é a única coisa que Deus criou que carrega a digital do próprio Deus. Já parou para pensar nisso? Casamento é a união dessas duas obras-primas tão especial que carrega a digital de Deus.
Então, amados, nós na parte da manhã nós vamos ficar por aqui e à tarde nós vamos ter algumas perguntas. Não vou falar não. Não vou falar não. Nós vamos ter algumas perguntas que eu tenho certeza. Não vou dar não, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tá bom, meu amado? Obrigado. Então a gente vai ficar por aqui. Eu gostaria de convidar alguém aqui pra gente fazer uma oração. Pode fazer uma oração? Pode. Zé Ricardo, patriarca. Ah, Zé. Aqui a atividade é posta. Oremos. Santo Deus e Pai querido, queremos agradecer por esse momento especial. Obrigado, Deus, por poder conhecer mais e mais do Senhor, poder desfrutar, Pai, desse tempo para refletirmos sobre nós mesmos, conhecermos a nós mesmos, e ter essa predisposição, Deus, de mudar primeiro a nós e ajudar o nosso próximo a ser mais parecido com o Senhor. Obrigado por esse tempo, nos abençoe e possamos, ao sair daqui, Deus, venhamos ter essa consciência de mudar, de nos policiar, de nos conhecer nossas emoções e melhorar a cada dia, Deus. Obrigado por a minha esposa, obrigado por cada casal que está aqui presente, obrigado por teu imenso amor, obrigado por o Senhor ter nos proporcionado esse tempo e que o Senhor possa estar conosco, teu Espírito nos conduzindo cada coisa que vamos fazer ainda hoje. Em nome de Jesus, oramos grato. Amém. Amém. A Luciana quer falar. Eu também não vou falar o que vai acontecer mais tarde.